Acho que a gente não tá te ouvindo, Camila. Ah, só um momentinho, Tá deixa bom. eu só. Agora sim, estão me ouvindo? Tá tudo Agora ok? sim, agora sim. Maravilha. Certo, então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre o intercâmbio au pair, que é um intercâmbio popular, mas que nem todo mundo conhece, e é um intercâmbio que beneficia muito os estudantes quando eles querem ter uma oportunidade no exterior, né, mais exclusivamente para os Estados Unidos, para aperfeiçoar o idioma e ter uma vivência de pelo menos um ano, né, tendo uma experiência de trabalho e estudo lá nos Estados Unidos. Deixa eu só. Espera aí que minha formação em TI é bem básica, deixa eu passar. Então vamos lá, como a gente já falou um pouquinho, essa é a equipe que vai apresentar um pouquinho do intercâmbio para vocês hoje. Então, eu sou a Camila, sou coordenadora de novos negócios aqui na Cultural Care. A Priscila já falou um pouquinho, né, que a gente foi au pair também, a gente fez esse intercâmbio. Então, eu fiz o programa de 2018 a 2020, né, ele tem duração mínima de 1 ano, máxima de 2. Então, eu acabei participando desse intercâmbio por 2 anos, e depois que eu voltei, eu tive uma oportunidade de começar, né, a minha carreira em uma multinacional, e trabalho com o intercâmbio de au pair, já fazem aí quase 4 anos, né, e dentro dessa experiência já tive a oportunidade de ter uma experiência internacional, então eu trabalhei por 9 meses no escritório de Boston, então é só para a gente saber um pouquinho do quanto, né, que essa experiência às vezes ela começa, e aí dentro da sua trajetória ela pode te levar a muitos caminhos, a muitos lugares, e também pode agregar muito aí na sua vida. Bom, eu vou deixar a Pri se apresentar mais uma vez, e aí a gente já segue com a apresentação. Bem, como eu falei, meu nome é Priscila, já faz 3 anos que eu trabalho aqui na Cultural Care. Eu também fiquei 2 anos no intercâmbio de au pair, eu morei na Califórnia, no subúrbio chamado Moraga. Cuidei de 2 crianças enquanto eu estava lá. Foi uma experiência incrível para mim, e assim que eu voltei também, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Cultural Care. Aqui a maioria do pessoal que trabalha foi au pair também, ou fez algum outro tipo de intercâmbio, porque quando você está vendendo intercâmbio é importante você saber, né, como que é toda essa experiência e tudo mais. Então a grande maioria do pessoal aqui já foi au pair, e foi uma experiência muito incrível. Foi o que eu falei, eu tô muito animada aí para mostrar um pouquinho para vocês de como que foi. Certo, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é esse programa, né? Como eu disse, o programa au pair, ele é um programa popular, mas não é todo mundo que tem conhecimento sobre ele. Então, o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio de longa duração, ele é um intercâmbio cultural, então ele vai conciliar um pouquinho de trabalho e estudo. Na parte de trabalho, você vai morar com uma família americana lá nos Estados Unidos, então você vai ter um quarto privado, alimentação e um salário semanal, né? Trabalha de acordo com as regulamentações do governo americano, então vai ter tudo certinho, vai ter 2 semanas de férias pagas, vai ter um salário de 195,75 cents por semana, tem o horário certo de trabalho, né, então pode trabalhar no máximo 45 horas semanais, não passando ali 10 horas por dia, não tendo que ter um dia e meio consecutivo de folga, então tudo é regulamentado e tudo varia de acordo com a rotina da família que você vai morar e também de acordo com a idade das crianças, né? Tem família que precisa de um pouquinho mais de ajuda, tem família que não precisa tanto. Esses trabalhos vão ser relacionados apenas aos cuidados infantis, então, como eu disse, vai depender aí da faixa etária, da quantidade de crianças que a família tem e essas coisas. E na parte de estudo, durante o seu ano como au pair, você precisa concluir 6 créditos acadêmicos ou 72 horas acadêmicas, né? Então, você vai fazer um curso em uma universidade americana, não é um curso de graduação ou pós-graduação, né? Infelizmente, o au pair ele tem um valor bem inferior de um curso de graduação no exterior, então o seu primeiro propósito vai ser o trabalho com as crianças, mas em paralelo você vai conseguir aproveitar para cursar ali algumas aulas.
Pode ser aulas de inglês, se você tiver um bom nível de inglês para acompanhar outro tipo de curso, pode também ser um curso mais voltado para sua área profissional, de extensão, ou um curso mais voltado à sua carreira, desde que seja em uma faculdade credenciada, para que você consiga os créditos, né, para concluir esse programa de intercâmbio cultural com sucesso. Para falar um pouquinho sobre a história e a origem do programa, esse programa ele já existe há 38 anos, então ele foi fundado em 1986, né, por um grupo de irmãos, que tinha muita dificuldade de aprender inglês. Então ele foi viajar para fora, ele fez esse intercâmbio, e aí ele descobriu que indo para fora era um dos melhores meios de aprender, né, de conseguir se comunicar. Então, desde que ele fez isso, ele se encantou pelo intercâmbio em si, né, pela oportunidade de sair e ter essa oportunidade de estudo mais cultural, né, onde você vive o dia a dia, onde você tem que falar outra língua para conseguir se comunicar desde o zero. Então foi daí que surgiu o programa Au Pair, né, como diversos outros tipos de intercâmbio. Um dos benefícios do Au Pair é por ele ser de longa duração, então, assim, é impossível você passar por um programa de intercâmbio de Au Pair e não desenvolver, pelo menos, a fluência no inglês. Claro que tudo que você vai conquistar dentro desses 12 meses vai de acordo com o que você está buscando, né, tem gente que vai mais em busca de experiências de viagem, tem gente que vai mais em busca de buscar cursos e agregar ali na experiência profissional, tem gente que foca no inglês, tem gente que já tem um bom inglês e foca em outros idiomas. Então, tem bastante coisa aí para abranger dentro do intercâmbio. Os objetivos do programa é justamente isso, né? Aprender uma nova cultura, você vai passar ali por todos os feriados, pelas datas comemorativas, vai compreender melhor as diferenças, né, entre os americanos e a gente, vai saber ali como que acontece essa quebra cultural, vai aprender um pouquinho mais sobre o dia a dia deles, né, o que que eles julgam certo ou errado. Na verdade, não tem muito, né, certo ou errado, tem o diferente, então a gente acaba aprendendo muito aí nessa parte de cultura, né, a gente cresce quando a gente aprende a respeitar a cultura do próximo, quando a gente respeita o espaço do outro, quando a gente tem essa troca de opiniões, eh, e também vai agregar um pouquinho ali na parte do inglês e também com cuidados infantis, né, dependendo do seu interesse no intercâmbio, para saber se você precisa ter essa experiência para o futuro ou não. Para falar um pouquinho dos requisitos, né, como ele é um programa de trabalho também, ele tem algumas exigências que são acordadas de acordo com o governo americano. Então, ele tem uma idade mínima de 18 anos, máxima de 26 anos. O nível de inglês precisa ser intermediário, né? Você vai entrar em uma plataforma e vai buscar por uma família anfitriã, que é como se fosse uma entrevista de emprego. Então, você vai ter que falar um pouquinho sobre você, né? Quais são suas pretensões com o intercâmbio, por que você gostaria de passar esses 12 meses, pelo menos lá nos Estados Unidos. Então, vai ter que conseguir, pelo menos, conversar um pouquinho nesse início, né? Tem que ter uma experiência prévia com cuidados infantis, não precisa ser nada muito profissional, não vai precisar ter trabalho em carteira, carta de recomendação, nada disso. Conta todas as experiências que você tenha tido, seja uma experiência fazendo um estágio para a faculdade de pedagogia, seja um voluntário, seja um parente, né? De repente um irmão mais novo, um primo, filho de amigos, todas essas experiências elas contam. Você precisa ter também uma boa saúde, né? Você vai passar 12 meses aí tendo essa experiência, então é bom que você esteja com tudo certinho dentro da saúde. Não pode ter antecedentes criminais, né? Isso é uma coisa requerida tanto para as pessoas que participam do intercâmbio aqui, quanto para as famílias lá. A gente quer garantir a segurança e o bem-estar de todos que participam do programa. Precisa ter a CNH e também o passaporte. Agora eu vou deixar a Pri falar um pouquinho sobre os benefícios do programa. Gente, o Au Pair, eu acho que qualquer tipo de intercâmbio que vocês façam traz muito benefício para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho do Au Pair em específico, mas vocês podem também levar em consideração que isso vocês conseguem também em outros tipos de intercâmbio, né? Cada um, eu sei que nem todo mundo tá dentro ali da idade, então é importante pensar que não é só o Au Pair, né? O primeiro aí é a imersão cultural, como a Camis falou, então vocês passam pelo menos um ano nos Estados Unidos, vocês conhecem muita coisa. A americana tem uma cultura muito diferente da gente, a gente sempre explica muito para as nossas au pairs que, olha, americano é bem mais direto, não tem aquela coisa do, vou ver e te aviso, eles realmente falam, não quero. E tá tudo bem, eles são bem diretos mesmo, eles têm uma cultura muito, muito, muito diferente que a gente, eles almoçam sanduíche, eles não têm aquela coisa de almoçar arroz, feijão, macarrão, alguma coisa assim, é um sanduíche, as crianças lá, elas gostavam de comer sanduíche de pasta de amendoim com geleia, e eu ficava assim,
Mas assim, um arroz e feijão. Eu acabei, né, durante o tempo eu começava a cozinhar ali para as crianças, porque estava me dando asco ver elas comer pão todo dia com geleia. Então, mas é uma cultura muito diferente, você aprende muito. Hoje mesmo eu estava no trânsito e eu estava vendo a ambulância lá, coitado, no trânsito parado, ninguém deixando passar. Nos Estados Unidos, todo mundo para a ambulância passar, dos dois lados da estrada, todo mundo para ali na calçada para dar espaço para ambulância. Então, é uma cultura muito diferente, né? Então, quando vocês fazem um intercâmbio de, sei lá, 3 meses, vocês aprendem muito sobre a cultura, mas quando vocês ficam 1 ano, 2 anos, você realmente fica imersa ali na cultura. E quando você volta para o Brasil, você fica até um pouco de dificuldade de voltar para a cultura brasileira. Eu via muitas pessoas atravessando fora da faixa, eu ficava, mas isso não pode. E é uma coisa super normal de acontecer quando você faz um intercâmbio, né? Tem a fluência no inglês também, que é uma coisa super importante hoje em dia, independente da carreira aí que vocês queiram seguir. O inglês, ele é essencial, mesmo que na sua carreira você não precise ir em qualquer lugar que você vá viajar, a troca ali sempre acaba sendo em inglês, né, que as pessoas normalmente conversam, então é muito, muito, muito importante, e foi o que a Camis falou também, ninguém vai para o au pair e volta com inglês intermediário, todo mundo volta com inglês fluente, porque vocês conversam muito ali, então eu tinha muita vergonha, por exemplo, no au pair, então eu ficava morrendo de vergonha de pedir alguma coisa no restaurante. Então, no começo, eu pedia para as minhas amigas, eu cutucava minhas amigas para elas pedirem alguma coisa para mim. Depois, você tem que se virar, que você está sozinha lá, você vai no mercado, acontece alguma coisa, você precisa conversar. Eu, no final do meu intercâmbio, já estava conversando sobre política com o pai das crianças. E hoje eu tenho um inglês fluente, né? A gente viaja muito aqui também na Cultural Care, todas as nossas reuniões são em inglês, né? Com o pessoal dos Estados Unidos. Então, é uma coisa muito necessária para a gente que trabalha nessa área, né? E é uma coisa muito legal também. Acomodação e alimentação inclusas aí é um benefício muito legal do intercâmbio, porque a maioria dos intercâmbios você tem acomodação ali por 1 mês e depois vocês precisam arrumar algum lugar para vocês morarem, né, e pagarem aluguel, vocês não pagam conta, a não ser que vocês fiquem comprando muita coisa lá, né? Mas assim, conta mesmo de água, luz, essas coisas vocês não pagam na casa da host family, tá? Então, vocês vão ter o quarto de vocês, não vai precisar pagar esse tipo de conta e tem a alimentação inclusa também. Tem host family que compra as coisas que a au pair quer. Tem host family que dá um dinheiro ali, um valor semanal para au pair para comprar o que elas querem. Depende muito da rotina ali da host family, de como que funciona. Normalmente eu fazia o mercado da casa, então eu acabava comprando as coisas que eu queria ali, comprava bastante arroz e feijão. Era feijão enlatado, não vou mentir, mas eu conseguia fazer de um jeitinho brasileiro ali, porque eles não tinham panela de pressão, mas eu comprava a comida que eu gostava, né, para dar para as crianças. Até hoje, eu já voltei já faz uns 4 anos, né? Até hoje minha host mom, a mãe das crianças, tenta fazer arroz e feijão. Outro dia ela fez arroz e feijão juntos e eu fiquei, gente, não é assim, mas é uma coisa que as crianças se acostumaram depois com a comida brasileira. Tem um salário semanal também, que vocês recebem no mínimo $195,75, tá? Então, toda semana vocês vão receber esse salário aí. E com o salário de au pair, a gente dá para viajar, dá para comprar coisa, dá para guardar dinheiro. Eu consegui fazer as 3 coisas. Eu viajei para 10 estados, eu fui para o Alasca, eu fui para Las Vegas várias vezes. Eu, como morei na Califórnia, eu rodei a Califórnia várias vezes. Eu consegui comprar bastante coisa e consegui guardar um dinheiro ali no meu último ano. Então, é uma coisa que dá para você ali se organizar. O seguro-saúde é super importante, gente. A saúde nos Estados Unidos é um absurdo de caro. Eles não têm hospital público, por exemplo. Eles não vão no hospital. Então, se eles estão com uma febre ali, a gente aqui normalmente, vamos no postinho, vai no hospital. A gente vai direto lá. Eles marcam consulta no médico, porque o hospital é extremamente caro. Tá? Então, a gente teve uma reunião com o pessoal do seguro, uma menina, uma au pair que teve uma fraturação no tornozelo, foi $150 mil que o nosso seguro pagou ali para, né, para as coisas médicas ali da au pair, ela não precisou pagar nada, foi o seguro que pagou. Então é super importante ter um seguro saúde com o au pair, né, com a Cultural Care vocês têm aí já esse seguro saúde incluso, e é super importante qualquer tipo de intercâmbio que vocês forem fazer, gente, perguntem sobre o seguro, perguntem se tem limite, como que funciona, porque é muito importante, porque, né, ninguém quer que vocês se machuquem mais, às vezes acontece, então é importante vocês estarem preparados em relação a isso, tá?
Eu acho que o melhor benefício aí é viver no exterior, né? Você ter essa experiência internacional, a gente cresce bastante como pessoa quando a gente quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente sai muito da nossa zona de conforto ali quando a gente faz qualquer tipo de intercâmbio, né? Então essa vivência é uma coisa muito boa quando vocês voltam aqui para cá também, porque quando uma empresa vai te contratar e você fala ali que você ficou um ano em um outro país, eles vão falar, nossa, essa pessoa é uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa vivida e tudo mais, por conta de toda a experiência e dificuldades ali que você tem durante o intercâmbio. Os créditos acadêmicos também, porque esse intercâmbio é um intercâmbio de trabalho e de estudo, tá? Então, vocês trabalham, mas vocês estudam também. E vocês escolhem o curso que vocês querem. Isso é uma coisa muito legal. Não tem, tem que fazer curso de inglês. Não. Se você quiser fazer francês, você faz francês. Eu, no primeiro ano, eu fiz inglês. E no meu segundo ano, eu fiz marketing digital na Universidade de Stanford, que é uma faculdade super renomada lá nos Estados Unidos. Então, isso foi maravilhoso para o meu currículo quando eu voltei aqui. Então, é uma coisa que vocês podem trabalhar também. E tem o networking, porque vocês vão conhecer pessoas de vários outros países, né? Então, vocês vão fazer amizade com gente da Itália, au pair tem no mundo inteiro, então vocês vão conhecer gente da África do Sul, da Colômbia, da Itália, da França. E, obviamente, os americanos ali, que você pode criar também esse networking. Aí agora eu vou falar um pouquinho então sobre os desafios do au pair, né? Nem tudo é mil maravilhas, vão ter algumas dificuldades ali que o pessoal que faz o intercâmbio, né, passa, que é a adaptação de uma nova cultura. Como eu falei, americano é muito diferente de brasileiro. A gente tem um choque cultural quando você chega lá. Eu lembro que as minhas 2 primeiras semanas foram muito difíceis, eu chorei bastante, pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar para minha casa. Porque é muito diferente, né? Você tem que pensar que vocês vão estar numa casa de uma pessoa, de uma família que vocês conheceu pela internet, cuidando de crianças que não é da sua família, então você fica morrendo de medo de fazer alguma coisa errada. E tem toda a parte da cultura mesmo, de não ser normal. Então, no começo, eu lembro que eu emagreci bastante porque eu não comia, porque eu não ficava, que eu ficava com vergonha de pegar comida, se eu estava com fome ou alguma coisa assim, mas de não me adaptar ali à cultura americana mesmo. Então, levou um tempinho para a gente se adaptar, isso é super normal. A gente sempre fala que o período de adaptação são de 3 meses, os 3 primeiros meses são os mais difíceis mesmo, porque é difícil de se adaptar. Depois, vai que vai, vocês conseguem, e depois que vocês voltam para o Brasil, vocês passam dificuldade de se adaptar de novo à cultura brasileira. Então, é uma coisa normal, mas é um desafio, né? Os desafios de trabalhar como au pair também, né? Como eu falei, vocês vão morar com os chefes de vocês, então nem sempre você vai, né? Às vezes parece que você trabalha mais. Então, por exemplo, eu parava de trabalhar 5 horas. Dava 5 horas, eu saía, ia tomar banho, ia para o meu quarto. Mas eu ia jantar também. Quando eu ia jantar, eu ia na cozinha. Às vezes eu jantava muito com eles, então naquele momento eu não estava trabalhando, mas eu estava com as crianças também. E as crianças parece que era estranho. Eu estava trabalhando, elas queriam ficar com a mãe. Eu não estava trabalhando, elas queriam ficar comigo. Aí eu falava, "Ah, agora vai com a tua mãe, né? Agora que eu não estou trabalhando, vai ficar aqui comigo." Mas eu tinha um relacionamento muito bom com eles, então eu não me importava de ficar, né, jantando com eles. Eu passava muito tempo com eles, então isso é um diferencial bastante, né? Se você se dá bem ali com a sua família, acaba sendo bem o mais fácil, né? Mas é um desafio, criança também dá trabalho, tem criança que é mais difícil que a outra, vocês estão lidando com crianças de uma cultura diferente também, né? Então é uma educação diferente que eles dão ali para as crianças, então acaba tendo um pouquinho de dificuldade aí. Tem a distância da família e dos amigos, o que é uma coisa super normal, ainda mais quando você fica 1 ou 2 anos. Eu visitei o Brasil no meu primeiro ano, porque eu estava com saudade dos meus pais, mas do resto ali, depois no segundo ano, eu fiquei o segundo ano inteiro lá e viajei por lá mesmo. Mas é uma coisa que realmente aí acontece, é normal, e a gente acaba perdendo, né, então a gente perde aniversário, às vezes acontece alguma coisa, a gente perde, né, festas ou alguma coisa assim. Seu aniversário você passa longe da sua família, dos seus amigos também, então é uma coisa que vocês têm que balancear ali na hora de que vocês chegam lá, então tem que lembrar muito dos seus objetivos como au pair, né, nesse intercâmbio. Não, eu sei, tá sendo difícil, mas eu vim aqui para estudar, eu vou focar nos meus estudos e tentar balancear essa relação aí de ficar longe, né? Por isso que é importante você fazer muita amizade quando você tá no au pair, porque tá com saudade, vai com as suas amigas num restaurante brasileiro para tentar se distrair, né? E tem as possíveis barreiras linguísticas também. Esse intercâmbio você precisa ter um inglês intermediário para ir, mas quando a gente chega lá, a gente sempre tem um nível a menos do que a gente acha. O americano fala mais rápido, tem muito gíria que eles falam ali que você aprende morando lá, né? Então é uma coisa que
você aprende o inglês mesmo, né? Aquela coisa de você ir numa escola de línguas aprender, porque você aprende as gírias americanas, você aprende o jeito que eles falam. Então, é uma coisa que você só aprende dentro da casa de uma família americana, por exemplo. Mas todo mundo passa perrengue, fala coisa errada, fala besteira, fala um palavrão sem querer. Isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Eu já pedi coisa muito feia já no drive-thru do McDonald's. Então, assim, é super normal, as pessoas davam risada e eu, ai, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Então, é super normal acontecer isso. Quando eu estudei, eu tive uma professora australiana, o que foi mais difícil ainda, porque ela não tinha um sotaque americano, ela tinha um sotaque australiano. E era muito forte. Então, tem essas barreiras aí. Então, por isso que é importante continuar sempre estudando e falar ao máximo. Mesmo que tá falando errado, fala que vão te corrigindo. Uma coisa boa é que a minha criança de 5 anos me corrigia no meu inglês, falava, Priscila, não é assim que fala. Então, é uma coisa que vocês, né, têm que estar abertas a feedback aí também, para receber, para melhorar o inglês de vocês, né? Agora a Camis vai falar mais um pouquinho com vocês. Perfeito, obrigada, Pri. E como a gente faz para se preparar e para se planejar para ficar em um intercâmbio por pelo menos 12 meses, né? Então, o primeiro passo é que você busque, né? Que você pesquise uma agência que você confia, né? Que você sabe que tem um critério, que tem uma organização lá fora, né? Que tem alguém para te dar suporte durante o seu ano, né? Que você não vai apenas utilizar aqui e aí depois que você viaja, você não sabe nem com quem você entra em contato, porque a gente sabe que a gente tenta o nosso melhor, mas é um programa que a gente trabalha com pessoas e cada um tem uma personalidade, um estilo de vida, uma rotina e há incompatibilidades que ocorrem também. E caso isso aconteça, é claro que você tem que ter ali uma base, uma rede de suporte para poder te amparar, né, para conseguir contornar aí caso alguma coisa não dê tão certo. Você tem que ter uma preparação emocional, né? A Pri falou um pouquinho sobre as dificuldades, sobre os desafios, e realmente, né? É um clima diferente, é uma alimentação diferente, é uma situação diferente, né? Aqui dificilmente você trabalha e mora no mesmo ambiente, então você vai ter que adquirir ali um pouquinho das suas soft skills para desenvolver o jogo de cintura, né? Para avaliar qual o tempo que você está com a família e está trabalhando, e qual o tempo você está ali curtindo por lazer, e também diferenciar que você também tem que ter o seu tempo, né? Ninguém tá ali 24 horas só vivendo a base da outra família, se você se sente trabalhando o tempo inteiro. Então, você tem que ter a cabeça no lugar, tem que saber que às vezes vai estar muito frio, então é mais difícil você sair, você socializar, mas tem várias coisas que você consegue fazer, por exemplo, durante o período de inverno, vai descobrir coisa nova, vai tentar ali uma estação de esqui, vai descobrir que esquiar no gelo é legal, vai fazer umas coisas mais diferentes, né? No calor o pessoal sai mais, é mais ativo, é mais divertido, então vai mais para a rua. Então, você tem que saber balancear, né? Que vão ter meses mais tranquilos, vão ter meses um pouquinho mais difíceis. Então, tudo isso vai do seu emocional, são coisas que quem nunca saiu do Brasil, quem está tendo pela primeira vez essa experiência, vai ter que se preparar psicologicamente aí para enfrentar esse ano ou talvez até 2 anos lá fora. Tá, sobre a documentação. É importante conhecer o intercâmbio com antecedência, né? A gente sempre pede para que as pessoas procurem e comecem a se preparar de 8 a 12 meses antes da data que gostariam de ir, que gostariam de embarcar. Então, é muito importante para quem está fazendo faculdade e se organizando ali no último semestre, né? Para conseguir concluir as atividades acadêmicas, para conseguir concluir alguns requisitos do programa, como tirar sua CNH, ir atrás do seu passaporte, né? E fazendo umas aulas de inglês para conseguir pelo menos ali o nível intermediário para conseguir participar. Então, é importante dar uma olhada na documentação, né, e ir planejando ali, trabalhando um pouquinho nos requisitos. Planejamento financeiro, né, o Au Pair, por ele ser um programa cultural, ele não tem um investimento muito alto, é um dos menores investimentos para intercâmbio, principalmente por ser de longa duração, e por você receber um salário, que significa que você não vai gastar com acomodação, com passagem aérea, não vai gastar com valores, né, para você gastar lá. Tudo isso você vai conseguir contornar ali dentro do seu salário, e a taxa que você paga do intercâmbio, ele já inclui a passagem de volta, o seguro-saúde que a Pri mencionou, que é super importante ter, né, mais que necessário, e tudo mais. Mas ainda assim, né, tem um pequeno investimento que aí é você que tem que se programar para conseguir participar e fazer o intercâmbio. Tem expectativas realistas, né, esse é um intercâmbio que tem diversos benefícios, ele é muito benéfico, né, eu e a Pri, como a gente já foi au pair, a gente viveu de perto, a gente também já teve aí sentado do outro lado da cadeira, sabendo informações do intercâmbio. Você sabe que quando você pega as informações parece uma coisa, depois que você se aprofunda um pouquinho, quer saber mais, você vai descobrindo mais coisas, e quando você participa do intercâmbio, de fato, você percebe o quão diferente você é, né?
no seu estágio sobre quando você estava ali só pesquisando um intercâmbio para fazer e o quanto você cresceu, evoluiu e tudo que mudou, não só no seu pessoal, mas também no profissional, né, na sua carreira. Eu até brinco que se eu comparar o meu currículo quando eu me formei na faculdade e a parte de emprego que eu estava buscando naquela época com o de hoje, sabe, o salário triplica, tem muita coisa que eu nem me via fazendo, assim, nem sonhava em fazer, e acabou saindo muito melhor do que eu esperava, né? Melhorei meu nível de inglês, a gente às vezes faz um curso aqui e acha que tá ok, mas é como a Pri falou, toda vez que você chega lá fora, dá um baque, você pensa, meu Deus, eu achei que tava bom e agora eu vi que não tá, não entendo muita coisa, então é muito legal, é gratificante pra gente saber que você vai fazer um intercâmbio que não é um intercâmbio de curta duração, é de longa duração, ele vai conciliar ali trabalho e estudo, tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas você vai não só aprender inglês, mas vai também fazer um curso, vai acompanhar um curso em inglês, vai conseguir fazer uma apresentação em inglês, né, vai voltar fluente, vai ter uma experiência bacana aí para contar. Eu foco muito nessa parte do profissional, porque quando eu fui participar do intercâmbio, eu estava muito focada nessa parte de aprender inglês, de querer melhorar, né, essa parte do currículo, e eu acho que eu não fiz melhor escolha do que escolher um programa de intercâmbio para isso, né? Então é bom se programar, ter expectativas realistas, né? Também é trabalho e cuidar de criança nem sempre é um trabalho fácil, né? As crianças, como a Pri falou, elas não diferenciam se você está trabalhando ou não, você é um adulto a mais na casa delas, e às vezes elas vão te solicitar, vão querer brincar com você, e no final é até difícil dar tchau. Confesso que no começo a gente fica assim, ai meu Deus, uma criança chorando, e aí depois você fala, ai, não quero ir embora, como é que eu vou viver longe deles, né? A gente cria um vínculo afetivo ali, morando com eles, e aí a gente acaba desenvolvendo um carinho, e a gente vê que, às vezes, a parte difícil do intercâmbio nem era a parte tão difícil assim, né? A gente ganha tanto mais coisas que acaba que compensa, né? Tem que ter também um planejamento de carreira, né? Hoje é muito importante que você tenha um foco, que você tenha um plano de carreira. Então, vocês todos estão estudando em uma ótima universidade, né? Tem que ter aí um plano do que você quer fazer no futuro. Às vezes você acha que o seu plano do futuro não precisa do inglês, não necessita, mas a gente nunca sabe. De repente, se você quiser aplicar para um mestrado, se você quiser um plano de carreira em uma companhia fora do Brasil, se de repente você tem interesse em estudar fora, fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas ainda não tem o nível de inglês necessário. Então é sempre bom você traçar, né, um caminho do que você está fazendo agora, como que você está se planejando para o futuro e onde você quer chegar. E é importante a gente sonhar longe, né, pessoal? Porque também um sonho é sempre um sonho. Se você sonha pequenininho ou sonha muito grande, acaba que no final a conta chega do mesmo jeito. Então, é sempre bom a gente ter essa trajetória e pensar um pouquinho mais amplo, né? Tem gente que fala, ai, Camila, mas o intercâmbio, às vezes, ele é voltado para cuidados infantis e eu faço veterinária. Por que eu faria esse intercâmbio? E eu falo, sim, hoje você faz veterinária, mas eu conheço o caso de uma pessoa, por exemplo, que fez veterinária e se formou em um curso super específico de fazer radiologia de animais e hoje ele vai pelo mundo dando palestras em inglês, falando como que funciona, né, esse raio-x de animais marinhos. E assim, é uma coisa que uma pessoa que faz veterinária, por exemplo, hoje, não se imagina fazendo, mas de repente é um ramo que, assim, não tem muita procura, se a pessoa se especializa nisso, e eu sei que ele está feliz da vida e ganhando bastante dinheiro com isso. Então, é sempre bom pensar um pouquinho além, né? Às vezes ele não está totalmente relacionado com cuidados infantis, às vezes não é o cuidado infantil que você necessita para a carreira, mas pensa nos benefícios da língua, da vivência, né? E do que você pode fazer ali nos planos futuros quando você voltar do intercâmbio. Bom, pessoal, agora eu queria abrir um pouquinho para dúvidas, perguntas. Eu e a Pri, a gente vai estar aqui aberto para responder qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham em relação a intercâmbios no geral, ao au pair, ou então a formação de carreira mesmo. Daí, acho que vocês podem mandar no chat se tiver alguma pergunta que a gente vai respondendo vocês. Obrigada, Priscila e Camila, pela apresentação, muito esclarecedor para a gente conhecer melhor, né, o programa. E aí, pessoal, tá aberto então. Quem preferir abrir o microfone para perguntar, fazer algum comentário, fiquem à vontade, ou podem escrever pelo chat também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Começar? Já tem uma aqui no chat, então, né? Certo, perfeito.
A idade é de 18 até os 26 anos. Então, 26 anos a gente fala que é a idade limite, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem interesse em começar o programa quando ele completa 26 anos, ele já teria que ter ali alguns requisitos prontos. Então, por exemplo, já ter a carteira de habilitação, já ter o inglês intermediário e também já ter ali um pouquinho de experiência com crianças para que possa entrar no processo o quanto antes, né? O máximo que você pode embarcar ainda com esse intercâmbio, né, que é o visto J1, é 26 anos e 11 meses. Passou disso, infelizmente, o programa ele já não comporta mais. Tá, o Rafael perguntou se é possível estudar em Stanford pelo au pair. Sim, cursos livres, né? Como eu disse, esse intercâmbio ele não é para fazer uma graduação ou pós-graduação lá fora. O valor de investir em um curso de graduação ou pós-graduação é bem superior ao valor do au pair. Se você achar algum curso livre de extensão, o curso livre tem em todas as faculdades. Tem em Harvard, tem em Stanford, tem na Belfort, tem um monte de universidades mesmo. Então, qualquer curso livre que você encontrar e que você tiver interesse de fazer, pode fazer. Só tem que verificar direitinho qual o seu nível de inglês, né? Porque a gente precisa que você tenha um nível para conseguir acompanhar o curso. Não adianta você chegar lá com um nível de inglês intermediário, que é o mínimo que a gente precisa, e tentar acompanhar um curso em Stanford, por exemplo, que o seu compreendimento no curso vai ser muito baixo e às vezes você não consegue nem a nota necessária para conseguir o certificado. Então, primeiro é investir aí na parte do inglês e depois, claro, se encontrar um curso de extensão que vai dar um up no seu currículo, com certeza pode fazer, só lembrando que não é um curso de graduação ou pós, é um curso de extensão. Camila, Oi, né? Você é a Camila. isso. Só aproveitando essa pergunta, né, do Rafael, se você puder explicar mais um pouquinho o que que seria esse curso livre, dar algum Uhum. exemplo, e se é Sim. pago, né? Uhum. E essa questão dos créditos, né, que vocês comentaram, Sim. puder contar um pouco mais sobre isso, acho que vai ser legal. Claro, perfeito. Então vamos lá. Dentro do au pair você ganha uma bolsa de $500, que é uma bolsa anual. Então, com esses $500, você pode buscar um curso livre ou um curso de extensão. O que seriam esses cursos? São cursos pequenos, como se fosse um de extensão profissional aqui mesmo. Por exemplo, se você busca um curso de marketing online, de fotografia, de inglês para trabalho, de public speaking, né, que é falar em público, depende muito da área que você vai. Quando você encontra a família, que você sabe exatamente o lugar onde você vai morar, você pode começar a pesquisar as universidades que tem perto de você, e daí você pode olhar na página deles quais cursos são disponíveis. Cursos livres são cursos que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ser graduado em uma área ou ter uma formação específica para poder participar. Então, qualquer pessoa pode participar, os valores variam. Tem um monte de cursos que são gratuitos, mas também tem cursos que custam os $500 e tem cursos que passam desse valor também, depende do quanto você quer investir, né, de tempo, de dinheiro. Tem cursos de um final de semana, tem cursos que às vezes vão alguns meses. Então, tem diversos cursos. O ideal é você buscar primeiro a família anfitriã para saber exatamente qual estado você vai morar e qual faculdade grande e credenciada tem perto ali para você conseguir se organizar. Ou se de repente você tem um sonho de fazer um curso em Harvard, por exemplo, já se organiza, né, para tirar suas férias ali, tem 2 semanas de férias remuneradas dentro do programa. Você pode tentar conciliar essas datas das férias com um curso de uma semana, por exemplo, que está acontecendo lá em Harvard, então você vai para atender o curso específico. Isso também daria para conciliar. Tem uma pergunta aqui perguntando se esse intercâmbio existem para outros países. Somente para os Estados Unidos ele é regulamentado pelo governo. Então, quando vocês vão para o intercâmbio com au pair para os Estados Unidos, tem regras que o governo americano cria para o au pair. Então, essa regra de idade, por exemplo, do salário, da bolsa de estudos, é tudo o governo que decide. Tá? Então, você tem ali, se acontecer alguma coisa, você tem aquele respaldo ali do governo te ajudando. Mas eu sei que existe algumas para a Europa, mas você vai sozinho, então é um pouco perigoso de ir, porque você não tem nenhuma segurança, não tem uma agência, por exemplo, que vende, você meio que conversa com a família e você vai. Entendeu? É uma coisa de você com a família, não tem uma agência e nem regras do governo ali para te ajudar. Por isso que a Cultura Quero só trabalha com os Estados Unidos, por essa questão de leis mesmo. Alguém tem alguma outra dúvida?
Eu queria só entender melhor se a questão do tempo, né? Existe um tempo mínimo do programa para ficar e um tempo máximo? Sim, tá? O primeiro ano, ele é obrigatório, então o mínimo de permanência no programa são 12 meses. Quando você está finalizando esses 12 meses, quando você já está há mais de 6 meses nos Estados Unidos, você recebe um contato do pessoal da Cultural Care para perguntar sobre o seu interesse de estender o programa. Então, o tempo máximo seriam 24 meses, mas, por exemplo, você fez o primeiro ano, e depois você pode escolher o seu processo de extensão. Se você tem interesse em estender, você pode escolher estender por 6, 9 ou 12 meses, completando os 24, ou você pode só fazer os 12 meses e voltar para o país. Ah, legal, obrigada. Imagina, obrigada a você. Certo, Rafa. Normalmente, você mesmo vai na faculdade e você aplica, tá? Como eu disse, é um curso livre, então você pode entrar no site, por exemplo, de Harvard, verificar quais são os cursos de extensão que estão disponíveis no semestre que você quer cursar, por exemplo, e aí você faz a aplicação. O que você tem de auxílio do au pair é o documento que você está fazendo um programa de intercâmbio de trabalho e estudo, né? Então você vai estar legal lá, vai estar com visto J1, que é o visto que suporta a parte de trabalho e estudo por pelo menos 12 meses. Lembrando que não é um visto de estudante e não é um intercâmbio focado só para estudo, tá? Então, você tem a documentação certinha de que você está participando de um intercâmbio cultural lá, então você pode levar a documentação para facilitar a sua matrícula, mas só finalizando com essa parte que é um curso livre, e aí você vai ter que procurar também um curso de curta duração, dependendo de onde você morar, da região ali que você tiver. Imagina, obrigada a você. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tá cedo ainda, todo mundo com sono? Camila, eu fiquei curiosa, Conta. porque o mínimo do tempo para ficar é 12 meses, né? Uhum. Eu não sei se já aconteceu algum caso da pessoa não se adaptar, não querer ficar e querer voltar, assim. O que que acontece? Daí é Sim. possível? É possível, né? A gente não prende ninguém lá, então sim, caso aconteça alguma coisa, se a pessoa tiver muita dificuldade de adaptação, se de repente chegou lá, viu assim, poxa, nada a ver, eu preciso voltar. Tem algumas etapas, né? Porque a gente entende que é normal ter, a gente chama de roleta russa, né? A gente tá aqui, então a gente tá super empolgado, a gente vai viajar, vou passar um ano fora, se despede dos amigos e tal. E aí depois começa a parte que vai descendo. Então, seus amigos ficam mais legais, sua família gosta mais de você, a comida fica mais gostosa do que já é. Então, você começa, meu Deus, será que eu vou ficar esse tempo todo lá fora? Então, pode ser que tenha esse sentimento que a gente chama de homesick, logo que você chega lá, principalmente as meninas que vão no período de inverno, que aqui é verão, elas saem de normalmente Natal, Ano Novo, ou Carnaval, chega lá aquele inverno rigoroso. Então, é um processo que a gente entende que não é fácil, né? Mas é um processo que a gente acaba tendo que passar. Então, tem várias estratégias, né? O primeiro passo é entender se o que está acontecendo de errado. Se de repente é uma fase de adaptação, que ela está tendo um pouquinho mais de dificuldade e vai conseguir contornar isso e seguir com o intercâmbio, ou se de repente não dá mais para a pessoa ficar e aí sim ela pode voltar. A única coisa é que o contrato mínimo é de 1 ano, né? Então serão esses 12 meses. Caso a pessoa de vontade própria desista de participar do intercâmbio pelos 12 meses, não queira, por exemplo, tentar mudar para um outro lugar, encontrar uma outra família, se de repente o frio for o problema, mudar para um estado que é um pouquinho mais quente, né? Ou que o inverno é menos rigoroso, de repente um outro tipo de família, porque pode existir sim a incompatibilidade de personalidade, e é normal um processo que a gente chama de rematch, que é quando você chega lá, alguma coisa não dá certo com a família anfitriã, tentou conversar, não resolveu, você entra no processo para buscar uma outra família e aí você muda, ou se de repente a pessoa fala, não, eu preciso ir embora, não quero mais participar, ela pode também, né? Ela compra o voo e volta, e aí fica só como um encerramento de contrato, não consegue ali o certificado de participação, que é duração mínima de 1 ano, mas se acontecer alguma coisa e tiver que voltar, pode voltar. Certo. E aí, pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar?
Eu fiquei curiosa também se existem muitos meninos homens que vão como au pair, porque Uhum. geralmente eu escuto falar mais de mulheres, né, que vão, mas não Sim. sei como é esse processo, assim. Sim, sim, a gente tem um público maior de mulheres mesmo, né, principalmente pelas áreas correlatas, como pedagogia, psicologia, enfermagem, nutrição, mas tem bastante meninos que vão também, inclusive quando eu fui au pair junto com um meio au pair, ele era da Espanha, e aí a gente cuidava de um casal de gêmeos, ele fazia pedagogia, para mim foi uma ótima experiência, né, não só de aprender o inglês, de viver a vivência cultural, mas também aprender um pouquinho da cultura espanhola, aprender ali o espanhol, então foi bem bacana. Mas a gente tem sim muita procura dos meninos. E o que as famílias buscam quando eles buscam um meio au pair? Eles buscam alguém que dirija bem, né? Normalmente para levar as crianças de uma atividade para outra, né? Então, nessa parte de dirigir da escola para uma atividade, da atividade para casa, que goste de esporte, né? Para incentivar ali na parte de esporte, o americano gosta muito de ser ativo, de ficar na parte de fora, né, brincando, jogando, enfim, gastando energia. Então tem também bastante meninos, mas os meninos têm que gostar de criança, tem que gostar mesmo, né? Porque às vezes nem só de dirigir e jogar futebol eles vivem, às vezes tem que ajudar ali com algumas tarefas relacionadas às crianças, mas tem bastante meninos que fazem sim o programa de intercâmbio do au pair também. Falando especificamente sobre meninos que fazem au pair, eu Uhum. queria até compartilhar com vocês. Tem um amigo meu de infância que ele foi para fazer au pair em Washington. Ele ficou lá por 2 anos. A família, ele se deu super bem com a família hospedeira. No fim, ele voltou para o Brasil, mas eles pediram para ele voltar para lá. Aí ele foi, eu acho que como um outro contrato de trabalho, como nanny, né? Eu acho que, eu não sei especificamente como que é para homens, mas nesse interim ele acabou, depois quando ele voltou e finalizou o processo dele de au pair, ele foi para a universidade lá, ele já tinha feito uma faculdade aqui, continuou estudando e hoje ele trabalha no Banco Internacional, na verdade de desenvolvimento. Ele se deu super bem lá, acabou casando, tem uma família, e para ele foi uma oportunidade, inclusive, de ampliar um pouco essa relação da vivência, né, de vivência internacional. Eu fui visitá-lo já, ele vem aqui para o Brasil sempre com regularidade, a gente mantém contato, são histórias que acabam se desenvolvendo aí, né, histórias de vida. E é uma oportunidade para a gente também ter, eu acho que, acesso a outra cultura, a se desenvolver como ser humano, e eu tenho muito carinho pelo programa também, né? Justamente por essas oportunidades que acabam surgindo na vida das pessoas de forma geral. Ai, que ótimo, uma ótima experiência. A gente trabalhando com isso há um bom tempo, a gente vê experiências de sucesso basicamente todos os dias, né? Então, a maioria da galera que vai, normalmente conseguem melhores oportunidades, isso é nítido, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, é muito difícil você conseguir uma boa recolocação profissional, um bom salário sem falar inglês, é meio que obrigatório e é uma coisa que a gente não tem muito acesso, né? A gente não tem um inglês para virar fluente na escola, na universidade, dependendo da área, a gente também não usa muito. Então, a gente tem que se virar com os meios que a gente tem, né? E eu acho que o Au Pair, ele é um programa incrível, assim, de custo-benefício para poder desenvolver a parte da língua inglesa. Ai, Luana, não sei. O Leonardo pode te explicar sobre isso. Vai ter certificado de participação? Vai sim, Luana. Ele vai estar disponível pelo SIG, mesmo local onde vocês fizerem inscrição na atividade, daqui a uns dias, tá bom? Bom, perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a intercâmbio no geral, ou então ao Au Pair? Camila, Priscila, vocês poderiam deixar algum contato caso alguém queira mais informações, surja alguma dúvida depois? Claro, claro. Então a gente trabalha na Cultural Care, que é uma empresa de intercâmbio. Então, só jogando no Google, vocês vão ter acesso ali ao nosso
site oficial, o Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem YouTube, a gente está moderníssimo em todas as redes sociais. Eu sou a Camila, eu fico no escritório, trabalho mais com essa parte de parcerias, mas eu estou sempre por aqui. A Pri também é coordenadora aqui de São Paulo, então ela vai atender também aí um pouquinho do pessoal de Campinas. Então é só entrar nas redes sociais e mandar ali o interesse pelo formulário, ou então entrar em contato pelo nosso telefone mesmo. Ah, certo. Perfeito. O Léo já Léo ajudou a gente, mandou o link aqui. colocou aqui o link do site, aqui tem também o telefone, né, de vocês. Tem o telefone, tem direitinho um pouquinho do que a gente falou, né, explicando sobre a empresa, sobre o programa, o passo a passo, o requisito, as taxas, enfim, tá tudo ali. Ah, ótimo. Muito obrigada, viu, Camila? Muito obrigada, Imagina. Priscila. Certamente é uma possibilidade, aí, uma oportunidade, né? Pensando aí o planejamento de carreira, inclusive, dos estudantes, né? Então, embora seja uma área específica, né? O cuidados com as crianças, mas vocês apresentaram diversas experiências, como isso pode enriquecer o plano de carreira, inclusive, de quem não é especificamente atrelado a essa área profissional, né? Então, estão aí os contatos, né? O Léo colocou aqui. Sim, ele passou o contato das representantes, né, que são pessoas que trabalham ali nas regiões um pouquinho mais longe de São Paulo, a gente tem sempre uma representante, então elas podem responder e o pessoal aqui do escritório ajuda também com essa parte de dúvidas. Certo, então. Então, a gravação vai estar disponível no site, né, do SAI, antigo SAI, atual DEAP, mas logo em breve vai estar disponível, e os certificados também. Muito obrigada, viu, gente? A gente está aqui também mantendo contato com vocês. Claro, muito obrigada pelo convite, foi um prazer vir aqui compartilhar um pouquinho das nossas experiências, falar um pouquinho do programa, a gente é sempre muito contente, né, de conseguir compartilhar e às vezes mudar até a vida de alguém aí no futuro. Sim. Então tá certo, gente, até a próxima, boa semana para vocês, tchauzinho. Boa semana, tchau, obrigada. Tchau.